You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message up. Oiê, estamos aqui no trem. E talvez pergunte para nós, Por que no trem? por que no trem? Porque o nosso carrinho nos deixou na mão. Tadinha, Juju já vinha apresentando um probleminha, uma Ela falha. tava tossindo. Ela tava tossindo já. Ignorou. Eu achei que dava pra gente chegar em Nápoles. A gente mal pegou a autoestrada e ela nos deixou na mão. Aí nosso padrinho, nosso amigo Aldo, mandou um guincho lá. O guincho levou nosso carro pra oficina. O guincheiro nos deixou na estação de trem de Frosinone. A gente vai fazer agora Frosinone, Roma, de trem, e depois de trem de Roma a Nápoles. A gente vai falando tudo pra vocês, tá bom? Estamos felizes do mesmo jeito. Nápoles é depois de Roma. A gente vai voltar. Ah, é verdade. Vai depois ir mais. É que não tem um trem direto de Frosinone a Nápoles, seria muito mais fácil. A gente vai pra lá pra depois voltar pra cá, entendeu? Mas não tem trem, a gente vai ter que fazer esse caminho todo. Mas estamos de boa, a gente tá passeando, a gente vai tá curtindo. Agora a gente ia com medo porque o carro estava dando uma engasgada. Pelo menos agora a gente não vai com medo. A gente vai gastar quase a mesma coisa. Tirando o guincho, nós vamos ter que pagar, o conserto do carro, que a gente não sabe o que aconteceu. Mas a despesa é quase as mesmas. Tem pedágio, tinha combustível, estacionamento lá, todo um estresse. Estrada apertada, né, Silvio? Verdade. A gente não vai ter esse problema, vamos de trem e lá a gente se vira, vai andar, vai andando, vai de bicicleta, vai de moto, tá bom? Aquela frase que fala que quem tem boca vai a Roma, vai também para Vai Nápoles e para Sorrento. A gente vai andar por lá e você vem com a gente, tá bom? Valeu, fique com Deus, Tchau. até daqui a pouco, tchau. Message forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened. Nós chegamos aqui na estação de Estampia, a mulher deixou a gente ali, ó a estaçãozinha de metrô. E a gente vai comprar o bilhete agora para Garibaldi, que é a estação central de Nápoles. Olha lá. E daí de lá a gente vai pegar um ônibus para Pompei para eles e Pompeia para nós. Vamos lá ver como é que é. Estamos aqui na estação para pegar o trem e a turminha do Nápoles já tá tudo ali, ó. A gente sabe que se eles vão ser campeões hoje, aí, filho, aí vai ser difícil até andar nesse lugar aqui. Mas nosso trem chegou e lá vamos nós. What about all the things you used to say to me? Chegamos aqui na estação central de Nápoles e olha como é esse lugar. Lá pra baixo, olha isso. É gigante. E agora nós vamos tentar pegar o ônibus que vai levar até Pompeia. Lá vamos nós pra Pompeia. Tem um pouco de gente aqui. Olha isso. Mas faz parte do turismo, né? Lá tá a Silvinha dentro do metrô. Olha o trem como é que tá pra Pompei. Um pouco cheio. Olha como tá isso daqui. Isso é turismo, né? Vamos lá. E chegamos em Pompei. Pompei é italiano e Pompeia é Pompeia em brasiliano. Em brasileiro. É. E a gente vai entrar aqui, já chegamos ali na frente. Vamos conhecer ali como é que é, você vem com a gente, tá bom? Escuta, olha que legal, nós aqui em Nápoles achamos esse pessoal brasileiro e vai estar com a gente no vídeo daqui a pouquinho, tá bom? Tenha um tempo bom, Deus abençoe vocês. Amém. Tchau. Aqui é a entradinha de Pompeia, um pouco de souvenir aqui. Pessoal do Nápoles. E todas as línguas, raças e tribos se encontram aqui. Você vai ouvindo coreano, chinês, italiano, brasileiro, que são poucos, mas tem. E estamos aqui. Vamos dar uma entrada aqui e ver como é que é esses escombros aqui. E pelo que a gente viu, essa é a melhor entrada. Ó. Parece que o parque tem três... O sítio arqueológico tem 3 entradas. E essa porta marina aqui é a melhor para entrar.
porque você passa pela parte inicial aqui, arqueológica, onde tem um pouco de explicação. A gente vai ver como é que é. Primeira etapa concluída. Bilheteria passada. Entramos e vamos lá. Aquela grua não estava aqui, tá, gente? Aquela grua lá é daqui, é contemporânea. Oiê, estamos aqui atrás das ruínas de Pompeia. E diz os historiadores que é bem legal saber um pouco da história também, né? Não só o porquê foi destruído, a gente já sabe que foi o vulcão, vou falar sobre isso um pouco mais tarde. Mas Pompeia em português e Pompei em italiano, já teve sob domínio de várias pessoas. E somente ela foi fundada, eu tô com uma colinha aqui, ela foi fundada entre o ano 3000 e o ano 1200 a.C. E ela teve sob domínio de um monte de gente aqui. Então tem uma colinha aqui. Ela teve sob domínio dos oscos, dos grecos, etruscos e aí vai afora. E somente no ano 300 a.C. que ela passou a ser sob domínio romano. Então somente no ano 300 a.C. que a cidadezinha de Pompeia passou a ser sob domínio romano. Então eu vou mandar por aqui e vou te falando um pouquinho mais sobre ele. A gente vai achar aqui nesse parque arqueológico algumas estátuas igual aquela ali, ó. Elas são contemporâneas, elas foram colocadas aqui depois, então não tem nada a ver com a devastação de Pompeia, tá? E aqui é um pedacinho dela, a gente vai tentando achar, parece que são 14 ou 15 pontos mais importantes, vou tentar achar os mais importantes para mostrar para vocês. E aqui nós vamos entrar na Basílica, e essa aqui é a Basílica, e era uma das edificações mais imponentes da cidade. E apesar do nome sugestivo, não era usado para fins religiosos, e sim para fins políticos, jurídicos, né? E ela é datada de 130 a 120 anos antes de Cristo, a sua construção. E ela mede 1.500 metros quadrados. Realmente ela é gigante. E aqui é o outro pedaço da Basílica, que complementa os 1.500 metros quadrados de construção. Nós vamos, como diz a Silva, a gente volta na história, né? Realmente é um negócio muito louco. Comício do edifício municipal, que a gente não viu sobre ele. Depois eu coloco na edição aqui o que é. Mas olha a arquitetura com os tijolinhos colocados de forma... Olha isso, coisa mais bem feita. E olha o chão todo em mármore. Olha a grossura desse mármore aqui, onde todo o chão era feito. É alguma coisa, creio ser, em órgãos públicos, alguma coisa assim. E ela fica bem aqui, logo atrás da Basílica. A gente vai andando por aqui e vai imaginando que aqui era uma cidade. As coisas aconteciam de forma natural, né, nessas ruas, nessa basílica, nessa cidade. E falar que isso foi devastado, né, por um vulcão. E tudo isso ficou submerso, ficou escondido durante mais de 1.500 anos. E aqui a gente pode ver, os estudiosos falam que é o melhor lugar para você ter noção do que era o Império Romano, do que era as construções na época romana, né? Porque aqui as coisas continuam intactas, elas ficaram aqui intactas até 1748, quando isso começou a ser escavado. Então é uma história intacta, né? Realmente é impressionante. Perguntei aqui para a mulher onde ficava o Monte Vesúvio. Lá está ele, cara. Imponente. Ele fica a aproximadamente 25 quilômetros da cidade de Pompeia. E lá aquele rapazinho, de lá ele fez o estrago todo aqui. Vou falar um pouquinho sobre como foi a devastação de Pompeia. Mas por enquanto um pouco dos escombros, né? E lá em cima o Monte Vesúvio, que até hoje, inclusive, ele é aberto à visitação. Ele teve sua erupção, a última, em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, e de lá para cá ele está quietinho. Tem visitação e tal, mas eu acho que eu não vou. Deixa ele lá e eu aqui, tá bom? Mas aquele é o Monte Vesúvio. Vamos lá, Silvia? Olha a carinha de Silvia aqui, se ela quer no Monte Vesúvio.
Silvio, vamos no Monte Vesúvio? Deixa ele quieto lá, né? A gente já tá correndo risco aqui. Verdade. Mas lá tá ele. Não sei ao certo o que significa, mas é meio... Tem um corpo ali embaixo. Ali em cima tem uma cabeça. Alguma coisa da mitologia, não sei. Mas... Pompeia não era uma cidade muito grande entre o domínio romano e a sua devastação em 79. Mas era uma cidade importante. Ela tinha aproximadamente 20 mil habitantes. Mas era importante porque era uma região portuária. E daqui escoava-se a produção e era uma região muito procurada. E por isso essa briga entre o domínio para ver quem tomava conta, digamos assim, de Pompeia, né? Olha que interessante, aqui nessas caixas aqui, ó, tem alguns objetos que foram encontrados nas escavações, tudo original. A secondo della forma e contenuto, perché ovviamente contenevano, come vi ho detto prima, sia qualcosa di liquido. E aqui tem três ou quatro galpões, ó, com peças encontradas durante as escavações. Como Pompeia não foi uma cidade desenhada, digamos assim, não havia saneamento básico. E essas são as ruas, ó. E aqui são a cidade normal, né? E essas pedras aqui, ó, o esgoto corria a céu aberto aqui, então estuda-se que até aqui assim era sujo. Então essas pedras aqui, ó, elas serviam para você atravessar de um lado para o outro da rua. E as carroças passavam com as rodas do lado aqui, ó. Então é história. Legalzinho. Então nessas pedras as pessoas atravessavam a rua de um lado para o outro. Aquela ali é uma moradora. Pega isso, essa é uma moradora aqui de Pompeia que sobreviveu. E como eu estava falando no vídeo anterior, é por aqui que passava. Olha lá. Assim atravessava a rua. Olha, estilosa. Ela tinha um comércio, ela tinha um pet. Ela cuidava de dinossauro aqui na época. Olha a carinha dela. Aqui era digamos que um restaurante da época, né? Um self-service. Olha que bonitinho. Entrava-se por ali. E aqui era um restaurante, um self-service. Talvez ali tivesse o balcão do caixa. As coisas aconteciam nesse restaurante aqui. Interessante, né? Vamos entrar na Casa de Cirico. Essa grade não é, tá, gente? Essa grade aqui é contemporânea. Vamos ver como é que era a casa desse tal de Cirico aqui. Dá pra ter uma ideia que não era uma casa das mais simples, porque tinha uma fonte aqui, ó. Na frente da casa dele tinha uma fonte. E aqui é legal que dá pra ter uma ideia das edificações, as colunas, o telhado. A gente crê que o telhado ainda seja da época. As colunas. Olha que bonitinho. Como era a sustentação. Olha o batente da porta, como é que era lá em cima. Aqui alguns desenhos do interior da casa. Olha que coisa. Sabia que esses desenhos foram feitos talvez há 1500, 2000 anos antes de Cristo. Que coisa, né, gente? Chegamos num cruzamento aqui, gente, ó. Rua de lá, rua de cá. Não tinha semáforo. Rua de lá e rua de lá. Aqui uma rua comum. E olha, reparem aqui, ó. A gente sabe que é comércio, ó. Porque aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É como se corresse os estudiosos acreditam que aqui tinha uma porta de correr. E aqui eram vários comércios, ó. Aqui era um. Aqui era outro, eram vários comércios. E aqui tinha uma porta. Olha, um comércio aqui. Aqui eram várias portinhas de comércio. Eu vou tentar do lado de cá para mostrar. Rico sempre teve, né? Aqui é a Casa delle Pidi, uma casa de algum rico na época. Quer dizer, numa área comercial, né? Porque aqui eram portinhas, ó. O bonitão tinha uma casona aqui, ó. Tinha umas colunas imponentes e tal. Deixa eu descer aqui.
Olha o que tinha de coluna na casa do Bonito. Então dá pra ter uma ideia. Ai, que é a casa de um bacana, ó. E vamos continuar por aqui. Fale. O seu Eduardo não sabe falar pernambucana, ele fala pernabucana. Ó, aqui era maior, então aqui era pernambucana. Isso, eram vários comércios e assim eu falou que essa daqui com 2 portas aqui é a casa Pernambucanas. Você é muito besta demais, Deus o livre. Não dá para trabalhar com ela nessa parte de edição de vídeo, credo. E eles também estão trabalhando com manutenção, né? Para que não caia tudo, porque realmente são história, né? Então tem bastante lugar assim, ó. Que tem as estruturas que estão sustentando. Não sei se vão fazer alguma coisa para que depois tirar, mas tem bastante lugar assim, ó. Aqui tem uns comércios que tem um nome ainda escrito, ó. Aqui eles colocaram um vidro na frente para que os vândalos não estraguem, né? Mas a escrita aqui ainda é da época deles lá. Talvez, sei lá, 2000 anos antes de Cristo, né? Que era um comércio. Olha que legal. Silvia achou um restaurante aqui. Silvia, hoje não tem almoço aí, Silvia. Ela tá esperando ver se vai vir comida. Hoje não tem, Silvia. Olha que bonito, ó. Olha que bonitinho. Aqui é mais um dos restaurantes, né? A gente já viu. Nós vimos um vídeo sobre isso. Até filmei. Bonito ali, Du. Aqui é mais um. Olha que lindo. Aqui ainda não sabemos o que é, mas eles estão restaurando. Aí, com certeza vamos fazer uma visitação lá, ó, para passar por dentro. Aqui a gente entrou em mais uma casa. E aqui é um daqueles cômodos que tem desenhos na parede. Olha que coisa mais linda. Vou tentar aproximar aqui para vocês. Como será que é desenhado isso, né? Tantos anos atrás. Quem desenhou... Olha, aqui tem uma onça. Gente, que coisa mais legal a história. Olha isso. Que é um dos cômodos da casa. Aqui tem um passarinho. Parece talvez um periquito, alguma coisa assim. E essa é uma casa. Com a sua estrutura ainda toda de pé. Vocês vão ver alguma coisa contemporânea, tá, gente? Porque eles têm que fazer para poder sustentar, para que não caia, né? Por exemplo... Aquele batente de porta ali, eu acredito que tenha sido feito para que não caia, né? Para que mantenha a história aqui. Então, se vocês verem alguma coisa contemporânea, é feito agora para manter o parque arqueológico, né? Olha o que tem aqui. Aqui também faz parte da casa, mais um cômodo, ó. Com os desenhos na parede. Aqui tem alguma coisa de madeira que deve ser da época, olha. Que legal, que bonito. E não é à toa que Pompeia é o maior parque, o maior sítio arqueológico a céu aberto do mundo. E recebe em torno de 3,5 milhões de pessoas por ano. Então, gente, tem muita gente nesse lugar. Aí uma continha rápida para vocês aí, é 16 euros cada um. Dá para ter uma ideia, né? Quanto recado nesse lugar. Nós entramos em outra casa daquelas que tem a parede pintadinha. Olha o detalhe desse chão. E aqui é Piazza do Anfiteatro. Essa é uma das maiores obras na época, onde aconteciam os eventos aqui dentro. E ela comportava 20 mil pessoas. Deixa eu ver se a gente consegue entrar nela e mostrar para você lá de dentro. E aqui é uma saída, inclusive, mas a gente vai andar mais um pouquinho. Vamos entrar nela aqui, se for possível, e mostro para vocês. Achamos a entrada do anfiteatro. Opa! E vamos levar vocês com a gente lá dentro. Realmente, tente imaginar isso daqui soterrado por mais de 1500 anos. E quando começaram a cavar e acharam esse gigante aqui soterrado. Gente, é muito legal isso daqui, cara. É 1500 anos de história soterrado. Vamos entrar lá e eu já mostro para vocês. E entramos aqui no anfiteatro. Ele realmente é gigante. Quer dizer, para os ginásios hoje em dia, né? Ele ainda é grande. Ele foi construído no ano 70 anos antes de Cristo.
e ele comportava 20.000 pessoas. E os historiadores dizem que os moradores de cidades vizinhas vinham aqui só para assistir os eventos que aconteciam aqui. Tinha muita luta de gladiadores e tal, né? E esse é o maior anfiteatro romano que se tem história no mundo. Cara, ele é gigante mesmo. Agora, como diz a Silvia, ali tem um monte de arquibancada, ali. Mas tem um lugar que tem um gramado. Será que a turma sentava naquela grama ali para assistir e um pouco sentava na arquibancada? Nunca saberemos. Talvez minha sogra possa me contar, eu vou perguntar para ela, que ela vinha aqui. Ela participou aqui de alguns eventos. Aí tá a Silvinha, a filha dela. Mas realmente o lugar é lindo, é gigante e lindo. Uma história dessa, um lugar desse, soterrado há 1500 anos. E para quem é fã de Pink Floyd, aqui foi gravado um dos álbuns dele. Eu acho que é Pink Floyd Live. Realmente é um lugar de marca para quem gosta de rock. Foi nesse lugar aqui. Dá uma olhada aí no YouTube e veja como foi o show nesse lugar aqui. Dizem que foi histórico. Como conseguiu a liberação fazer um show aqui, a gente não sabe. Mas foi feito nesse lugar aqui. Não sabemos o que tem aqui. As artes sensuais nessa casa são de Pompeia. Aí algumas coisas que foram achadas durante as escavações. Os alimentos petrificados, ó. Olha o pane. Um pão carbonizado. Trepani. Ó, 3 pães ali, ó, queimados. Pompeia é conhecido, ele tinha, parece que 20 prostíbulos, né? E foram achadas muitas imagens que sensualizavam, né? E acreditamos que essa seja uma das que estavam numa das paredes dos prostíbulos, então. A gente vai tentar entrar em um deles ali para ver se a gente consegue. Gente, aqui é uma rua normal. O pequeno quebra-mola que fizeram ali, não. Em meio a essas ruas aqui, ó, cheia de paralelepípedo, tem essa rua aqui, ó, lisinha. Aqui a turma descia de carrinho de rolemã. Eu acho, né? Porque ela é lisinha, cara, ó. Lá em cima a molecada se largava de carrinho de rolemã. E aqui embaixo ficavam gritando assim, ó, pode vir que não tem charrete. Lá se largava, nhonhô pra cá. Olha que lugar lindo aqui. Parece alguma coisa também de evento esportivo, não? É, deve ser um teatro mesmo, porque tem um palco ali, ó. Vou tentar abrir um pouquinho pra vocês. Tem um palco ali e é um anfiteatro também. Acreditamos ser descoberto na época, né? Mas é bem interessante, gigante. Aqui nós estamos dentro de um teatro, que não é um anfiteatro, é um outro teatro. Aqui eram os lugares, com certeza era céu aberto. Lá em cima está a Silvinha. E aqui dando um 360 graus. Aqui tem um palco. E Pompeia, em 79, já estava no seu auge da sua força, por conta da localização, da região portuária. Aquele rapazinho lá, que é o Monte Vesúvio, que vocês podem ver lá no finalzinho, resolveu se manifestar. Depois de séculos, quietinho, mas a região já sofria com alguns abalos sísmicos, mas ninguém dava bola para isso. E em 79 foram 2 dias para que toda essa destruição fosse feita. Foram 2 cidades, foram Pompeia e Herculano, né? Em Pompeia não houve o derramamento das larvas, como alguns falam, né? Aqui o primeiro dia foi uma chuva forte de pedras e no segundo dia uma chuva bem forte de nuvem, uma nuvem que tinha 30 quilômetros de altura. Isso tem relatos de uma pessoa que viu, chamado Plínio o Jovem. Ele estava num porto a 1.500 metros, a 50 quilômetros de distância, ele presenciou tudo isso. E ele é o único relato, né, do que aconteceu aqui em Pompeia. E essa nuvem matou os moradores aqui de forma instantânea. Diz os historiadores que a morte aconteceu em menos de 1 segundo, então não houve assim sofrimento. Por conta disso, alguns corpos, né, que a gente viu nos seus momentos
parados ou crianças mamando, aconteceram. Então, por conta disso que não houve sofrimento, digamos assim, né? De quem morreu, mas de quem fica realmente é toda uma história, né? E essa é Pompeia, um pouquinho da história para vocês. A gente veio aqui ver do que o homem era capaz de fazer há 2000 anos atrás e a força de Deus quando ele quer fazer alguma coisa, né? Mas é bem legal aqui, realmente a gente fica assombrado com essa cidade que ficou 1500 anos soterrada. Alguns dos objetos, olha o detalhe desse cabo aqui que tem um unicórnio, gente. Olha que coisa mais. Olha, aqui tem uma mulher, não são os corpos aqui, foram achados durante escavações partes ocas. E essas partes ocas, quando ele viu que não tinham nada, eles injetaram gesso. E o gesso, depois que foram tirando, se formou nessas figuras aqui, ó. Então eram 5 corpos que ficaram soterrados por causa do gás. E depois com o gesso colocado nos espaços vazios, aí deram-se conta de que eram corpos, assim como dos animais lá, corpos de humanos, tem um homem, uma pessoa, os homens no seu estado natural, quando foram pegos pela morte, né? E aqui a gente finaliza a nossa visita a Pompeia. O que você achou, Silvia? Em poucas palavras. Olha, eu queria ter mais cultura, porque daí eu ia ler o que estava escrito lá e entender mais o que está escrito, né? Os guias aqui, cara, eles ou falam inglês ou falam italiano. Então tinha também português, só que assim, áudio guia quando a gente chegou não tinha mais. É verdade. E o guia em português deve ter também, mas não sei aonde que acha, né? E quanto que custa. Verdade. Enfim, finalizamos aqui. É lindo. É lindo. Realmente é uma... Se estiver passando por aqui, perto de Nápoles, é um lugar que vale muito a pena conhecer. Atrás da gente tem um antiquário aqui, a gente passou por lá e tem um pouco da história dos corpos e tal. Quero mostrar isso pra vocês, já mostramos, né? Só finalizando o vídeo aqui. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Queria ver quanto que a gente andou, mas não achei. Você vai estar preocupado com quanto... Nós andamos uns 1000 metros, mais ou menos. Deus te abençoe, obrigado por assistir o vídeo até aqui. A gente amanhã vai dar outro rolezinho, a gente vai descer até Sorrento, uma cidade litorânea aqui embaixo. Dizem que é muito bonito. A gente vai descer de trem, porque você sabe que nosso carrinho quebrou. Vamos chegar lá e vamos mostrar para vocês, tá bom? Deus te abençoe, um abraço, fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau.